Este é o Irã, uma das civilizações mais antigas do mundo. Nos últimos 500 anos, o Irã tem existido no mapa mundial com estas mesmas fronteiras, e não há uma única superpotência que não tenha tentado invadir o Irã, sejam os romanos, árabes, mongóis, turcos, Rússia ou até mesmo a Grã-Bretanha. Toda superpotência tentou conquistar o Irã, e uma das principais razões para isso é que o Irã está na encruzilhada do mundo. É o único país que conecta 3 continentes: Europa, África e Ásia. Irã de hoje faz fronteira com 7 países. No lado leste, faz fronteira com o Paquistão, Afeganistão e Turcomenistão. E no lado oeste, compartilha fronteiras com o Iraque, Turquia, Armênia e Azerbaijão. Além disso, o Irã também tem acesso a 3 mares. Ao norte, fica o Mar Cáspio, e ao sul estão o Golfo Pérsico e o Golfo de Omã. No lado sul do Irã, está um dos pontos mais importantes e perigosos do mundo, conhecido como o Estreito de Hormuz. Cerca de 20% do fornecimento mundial de petróleo e gás passa por este ponto. Essas 7 ilhas perto do Estreito de Hormuz estão sob o controle do Irã desde 1970, embora anteriormente fossem controladas pelos Emirados Árabes Unidos. Da mesma forma, no Mar Cáspio, esta ilha de Ashuradé também está sob o controle do Irã. Nos últimos 40 anos, o Irã tem sido um grande problema para o mundo ocidental. Mas qual é a razão para que, apesar de ter exércitos e economias tão poderosos, nenhum país ocidental tenha conseguido atacar e conquistar o Irã? Isso acontece porque todos os países sabem que atacar o Irã diretamente poderia ter consequências gravíssimas. Uma das principais razões que tornaram o Irã inconquistável é sua geografia. No vídeo de hoje, vamos explorar como a história, a geografia e as guerras por procuração do Irã o tornaram tão poderoso e quase impossível de conquistar. Primeiro, vamos entender a geografia do Irã. No sul e oeste do Irã está a Cordilheira dos Montes Zagros. Esta cadeia de montanhas se estende ao longo da costa do Irã até o Iraque. E, finalmente, a Turquia, no oeste. Ela oferece ao Irã uma excelente proteção natural contra invasões estrangeiras. Toda essa área é muito rochosa e extremamente difícil de atravessar. As montanhas Zagros beneficiaram enormemente o Irã em 1980, quando o Iraque invadiu o Irã. O plano do Iraque era primeiro capturar a província rica em petróleo de Cuzistão, e em seguida, avançar para a parte central do Irã para tomar o controle das principais cidades iranianas e esmagar a Revolução Iraniana, porque todos os países árabes estavam preocupados que os efeitos da Revolução Iraniana pudessem se espalhar para o resto do mundo árabe. No entanto, nos 2 anos seguintes, os exércitos iraquianos conseguiram chegar apenas ao Cuzistão. Eles fizeram várias tentativas de atravessar as montanhas Zagros para tomar o controle do Irã, mas foram mal sucedidos. Eventualmente, o exército iraniano empurrou as forças iraquianas de volta e entrou no Iraque. Mas então enfrentaram problemas de abastecimento, porque, enquanto o exército iraquiano conseguia facilmente suprimentos de suas cidades, o exército iraniano encontrou grande dificuldade em obter suprimentos de armas, já que os principais depósitos e cidades do Irã estavam do outro lado da Cordilheira dos Zagros. Por isso, após 8 anos, a guerra terminou sem nenhum resultado e não houve mudança nas fronteiras de nenhum dos 2 países. Da mesma forma, no lado norte do Irã, ao longo do Mar Cáspio, está a Cordilheira de Alborz, que protege o Irã do norte. Essas montanhas não apenas oferecem proteção natural, mas também são extremamente ricas em recursos naturais. Essas cadeias de montanhas são uma fonte rica de urânio, prata, ouro e zinco. O Irã também possui as maiores reservas de zinco do mundo. Essa geografia tornou-se ainda mais valiosa no início do século XX, quando enormes reservas de petróleo e gás foram descobertas perto do Golfo Pérsico. Hoje, o Irã detém 10% do petróleo mundial e 15% das reservas totais de gás natural do mundo. Outra característica geográfica que oferece proteção ao Irã é sua costa de 2.500 quilômetros de extensão, tocando 2 mares. Bandar Abbas, o maior porto do Irã, está a apenas 70 quilômetros de um dos pontos de estrangulamento mais importantes do mundo, o Estreito de Hormuz. Este ponto de estrangulamento é também a maior vantagem geopolítica do Irã atualmente. Se o Irã bloqueasse este ponto usando sua marinha, a economia global entraria em colapso, pois 15% do fornecimento de energia do mundo passa por aqui para alcançar a Ásia e a Europa. Agora, mesmo que alguém consiga atravessar essa costa e as 2 cadeias de montanhas
montanhas e entrar no Irã, enfrentará a segunda maior barreira, os desertos de Lut e Kavir. O deserto de Lut é conhecido como o lugar mais quente da Terra, porque em 2005 foi registrada aqui uma temperatura de 70 graus Celsius. Devido a essa geografia difícil e incomum, conquistar o Irã sempre foi quase impossível. Mas no mundo de hoje, outro fator que torna o Irã tão poderoso é sua estratégia geopolítica. Primeiro, se olharmos para a demografia do Irã, sua população é de cerca de 90 milhões, dos quais 95% são muçulmanos xiitas. Cerca de 62% da população é persa, 16% são azeris, 10% são curdos, e os 12% restantes são baluches, lures, árabes e povos túrquicos. Antes da Revolução Xiita de 1979, o Irã era um país liberal e um aliado muito forte dos Estados Unidos na região. As relações eram tão cordiais que os Estados Unidos forneciam ao Irã jatos militares. Mas, após a chegada do Imam Khomeini, toda a dinâmica geopolítica mudou. Você pode se surpreender ao saber que, antes de 1979, o Irã e Israel tinham muito boas relações. Na verdade, o Irã foi o segundo maior país de maioria muçulmana a reconhecer Israel em 1948. No entanto, quando o Imam Khomeini chegou ao poder, ele manifestou forte apoio aos palestinos e declarou Israel como o inimigo número 1 do Irã. Teherã cortou todos os laços diplomáticos com Israel, cancelou todos os voos para Israel e converteu a embaixada israelense em Teherã em embaixada palestina. A primeira consequência disso foi que as relações do Irã com Israel e com os Estados Unidos começaram a se deteriorar. Mas essa deterioração não se limitou apenas a Israel e aos EUA. Todos os estados árabes ao redor do Irã ficaram em alerta após a Revolução Xiita. Eles temiam que a ideologia do Irã pudesse se espalhar para os estados árabes e prejudicar suas monarquias, já que a maioria desses estados árabes eram monarquias. Essa foi a razão pela qual todos esses estados árabes apoiaram coletivamente Saddam Hussein em 1980 para atacar o Irã. Agora, o Irã também começou a perceber que, se quisesse sobreviver, precisaria propagar sua ideologia para outros países. Como havia vários países árabes entre o Irã e seu maior inimigo, Israel, e esses estados árabes eram fortemente contra o Irã, ele precisava encontrar uma maneira de ameaçar Israel, apesar da distância. Isso levou o Irã a começar a apoiar grupos que eram anti-Israel ou anti-sionistas, como o Hamas na Palestina, o Hezbollah no Líbano, a Brigada Fatemiyun na Síria, o Al-Badr no Iraque e os Houthis no Iêmen. Toda essa rede é chamada de Eixo da Resistência, e por meio dessa rede, o Irã exerce pressão não apenas sobre Israel, mas também sobre os países árabes, forçando-os a pensar 1000 vezes antes de tomar qualquer medida contra o Irã. Um exemplo recente disso é que, quando Israel começou a bombardear Gaza, o Hezbollah no Líbano disparou mísseis contra Israel, e os Houthis iemenitas começaram a atacar navios israelenses e americanos que passavam pelo Mar Vermelho com drones. Essa estratégia de guerra por procuração tornou o Irã bastante perigoso. Já que estamos falando de estratégia de guerra, é importante mencionar a tecnologia de drones do Irã aqui. Em janeiro de 2024, quando os Houthis lançaram continuamente ataques com drones contra contêineres que passavam pelo Mar Vermelho, a França usou um míssil Aster-15 terra-ar de $1 milhão para derrubar um drone Shahed iemenita que custava apenas $20 mil. O Irã fornece esses drones aos Houthis iemenitas, e eles ganharam tanta notoriedade que até a Rússia está usando esses drones iranianos na guerra contra a Ucrânia. De acordo com um relatório de 2022 do Comando Central americano, o Irã possui o arsenal de mísseis balísticos mais moderno e extenso de todo o Oriente Médio. Todos os mísseis do Irã têm uma capacidade de alcance de até 2.000 quilômetros. Em resumo, se considerarmos a geografia do Irã, sua estratégia de guerra por procuração e sua tecnologia de drones, apesar das sanções ocidentais ao Irã e sua economia oficial relativamente pequena, o Irã parece ser um país com grandes incertezas quanto ao seu potencial. Seja o programa nuclear do Irã, o financiamento de suas redes de procuração ou sua tecnologia de mísseis, há muitas áreas cinzentas sobre o Irã que fazem com que os países ocidentais hesitem em lançar um ataque direto contra ele. Por exemplo, se considerarmos o fato de que 2 dos pontos de estrangulamento do mundo, o Estreito de Hormuz e Bab el-Mandeb, estão dentro do alcance do Irã, isso dá ao Irã uma vantagem geopolítica significativa. Além disso, tanto a Rússia quanto a China agora estão apoiando o Irã de forma não oficial.